Olá a todos, bem-vindos ao nosso culto online de hoje à noite. Hoje é dia 26 de julho de 2020 e nós vamos ter um tempo juntos onde vamos orar, vamos pedir a Deus direção, vamos também louvar a Deus e vamos ouvir a palavra de Deus. Agora gostaria de começar com uma breve oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, te adoramos e louvamos e agradecemos por esse culto. Nos abençoe, nos dirige, coloque a tua mão poderosa em cima de cada vida que está presenciando isso agora. Fale aos nossos corações e nos transforme. Pedimos que a riqueza da tua graça governe e triunfe em cada vida que está vivenciando, que está participando deste culto. Muito obrigado. Que a razão de viver é estarmos contigo. Nos ajude a deixarmos agora para trás tudo aquilo que quer nos atrapalhar, que quer nos distrair. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma sugestão, se você estiver ainda com uma coisa em mente, você tem esse poder de parar, né, esse culto um momentinho. Coloque tudo de lado e participe com toda a atenção, que isso é o melhor. É uma sugestão. Você está livre para fazer o que você quer fazer. Mas acho que é uma decisão muito prudente e não preciso destacar o quanto Ele, nosso Deus, merece nossa total atenção. Vamos participar. Agora vamos ouvir um louvor. A família inteira do Mário vai estar aí reunida para cantar com a gente um louvor a Deus no início. Vamos lá? Muito obrigado a todos os que cantaram aí na tela e aos que participaram aí sem a gente poder ouvir atrás das telas. Muito legal. Agradecimento primeiramente a todos os que participam das nossas atividades da igreja. Eu sei que é um grande desafio, mas está acontecendo, vocês estão participando, muito legal. E especialmente muito obrigado àqueles que fizeram acontecer as aulas dos maternais, das crianças, dos juniores, dos jovens. Olha, vale a pena olhar no YouTube o que eles fizeram. Foi cada apresentação, foi uma pequena, foi muito especial, foi muito legal, muito obrigado. A gente agradece os seus esforços. E é pelo Senhor que fazemos isso e pela vida das crianças que queremos amar e marcar com a graça de Deus. Muito bom. Por conta da pandemia, né? Temos deixado de nos reunir um bom tempo agora, muito tempo.
E fizemos isso com o intuito de apoiar os esforços de toda a nossa cidade para manter sob controle, para controlar a situação de saúde bem precária. Ainda está difícil. Estamos pensando no mês de agosto de recomeçarmos com os nossos cultos presenciais. Vocês serão informados. Então fiquem à vontade para usar os canais todos de mídia que a gente tem. Temos sempre as informações no WhatsApp, temos todas as informações no YouTube também, no Instagram, no Facebook. Então fiquem à vontade para entrar também em contato, para fazer sugestões, fiquem à vontade. E aproveito também para agradecer a nossa equipe de mídia pelo trabalho que eles estão exercendo, estão fazendo um belo trabalho. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo aí no grupo de mídia. Obrigado. Vamos para a nossa agenda. Então, nós vamos ter na terça-feira nossos encontros de oração. Claro, cada família pode orar por si, mas é sempre bom nos mantiver atualizados sobre pedidos de oração. Está tendo muitas pessoas doentes, então podemos orar por eles. Então é bom, o intercâmbio está acontecendo terça-feira. Os adultos têm um encontro via Zoom. O link está sendo providenciado no WhatsApp. E também os jovens têm um grupo de oração. Acho maravilhoso. Obrigado aos jovens que estão fielmente orando pelo mundo, pela igreja. É algo muito importante. Valeu. Então, terça-feira, dia 28, às 19h30, encontro de oração. Na quinta-feira vamos ter o nosso estudo bíblico. Vamos começar com estas 9 marcas de uma igreja saudável. É um livro que eu ganhei do pastor Christian. E agora nós vamos fazer ele. Eu pedi da editora revistinhas, ainda não chegaram, mas nós vamos começar com uma introdução por enquanto. E já que ainda não temos culto presencial, dá para fazermos assim, online. Teremos os jovens, sábado, 19h30, normalmente. Vai ser o encontro digital no YouTube. Vai ter um estudo no YouTube. Depois eles se encontram no Zoom e fazem uma reunião bem legal. Domingo que vem, provavelmente o culto ainda será online. Mas se preparem para os encontros de novo no terreno, se Deus quiser. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e agirmos da maneira melhor possível. Tem ainda um convite para eu fazer, tem aquele projeto Comunidade da Atletas em Ação. Agora é um projeto que está sendo realizado digitalmente a partir do dia 27 até o 1º de agosto. Participem, eu estarei aí nas vezes que eu puder. Vai ser muito especial. O pastor Ilan e a Alessandra estarão lá também. E vamos aprender como ganhar pessoas com esportes para Jesus. É algo muito legal, vale a pena estar presente. E também o curso, o projeto Comunidade, não tem nenhum custo. Vocês podem participar gratuitamente. É muito legal isso. Quero convidar de novo para participar desse congresso do Mundo Precisa de um Pai. Vai ser do dia 3 a 8 de agosto. O custo é muito pequeno, é R$40. É o primeiro módulo. São 3 módulos, mas quem tiver problemas com pagar essa atividade, a gente pode entrar em contato também, não tem problema. Vale a pena você participar e de qualquer jeito, especialmente pais deveriam participar. Ok, tá tudo falado. Agora vamos para os assuntos de oração. Hoje é o aniversário do Antônio Félix e pedimos pela vida dele. Lembro que Abraão e Vanessa estiveram com a gente na quinta passada, virtualmente, e a Josiane na quinta antes. Então são missionários nossos. Se quiser conhecê-los melhor, use esses links aí no YouTube, você pode conhecê-los melhor. É muito legal você conhecer eles também particularmente, e também o trabalho deles. Vamos orar por eles, nossos queridos irmãos. Aí vamos também pedir
pelos que estão doentes. Temos os irmãos da Nádia, a Magda, o Messias precisando de oração, a Polieire também está precisando de oração. Foi colocado no grupo o Tiago Batata. Vamos orar por ele, que também está com Covid e é um caso grave. Agradecer que Deus nos deu uma resposta maravilhosa de melhoras da Ilma, lá da Keitiane, conhecida Keitiane. Vamos orar para que essa família também seja abençoada. A Daiane também nos colocou como pedido a Nice, o Ademar, a tia dela, e a prima dela, Jane, que também estão doentes. Também o pastor Edivaldo, lá da Igreja Presbiteriana, está doente com Covid. Vamos orar por ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tantos assuntos de oração, nós pedimos que Tu nos ajudes realmente a lembrarmos de todos, que nós participemos do bem-estar de outros através de oração. Tu queres nos usar. Muito obrigado, que para Ti isso é muito precioso. Assim te pedimos que Tu estejas com o nosso irmão Antônio Félix e a família dele. Abençoe ele, que ele está tendo aniversário hoje. Pedimos que Tu o abençoes no seu ministério e que ele possa ganhar muitas almas para Ti, especialmente pela tribo na qual ele está servindo. Abençoe a Thelma e os filhos. Abençoe também a Abraão e Vanessa. Obrigado pelo que aprendemos deles. Os abençoamos em Teu nome. Também a Josiane. E agradecemos pela fidelidade deles em querer servir a Ti. Abra os caminhos para eles. E obrigado que Tu queres abençoá-los. Pedimos pelos doentes, pela Magda, pelo Messias, pela Polieire, pelo Tiago Batata, também a tia Nice, o Ademar, da Daiane, a Jane, pastor Edivaldo. Rogamos a Ti que Tu abençoes eles que estão, na maioria dos casos, com Covid. Pedimos que Tu os cures, que Tu nos ajudes a realmente recebê-los de volta com plena saúde. Nós nos encomendamos a Ti e agradecemos a Tua fidelidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não se turbe o vosso coração, é o início da música que vamos ouvir agora. E obrigado aos cantores por compartilhar e mandar esses vídeos para nós. Obrigado ao Júlio, a Zilde e Olhe. A dona Regina vai cantar também. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e vamos cantar juntos.
vamos ter um convidado especial, um irmão missionário da minha missão. Ele participou da VDM um grande tempo, e ele é alemão, mas é casado com uma brasileira. E ele é bem brasileiro já. E pedimos que vocês prestem atenção. E a ele um grande e forte abraço. Muito obrigado por nos dar esse tempo para aprendermos juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua família, irmão John, e também um abraço para Ana Cláudia e os filhos. Então, vamos ouvir a palavra de Deus agora. Graça e paz, amados irmãos da igreja em Cuiabá. Quero me apresentar, meu nome é John, eu tenho 39 anos, sou casado há 15 anos com a Ana Cláudia, que nasceu em Manaus, cresceu em Cuiabá, a gente se conheceu em Mato Grosso do Sul. Quando eu fiz um serviço voluntário durante um ano, quando tinha uns 20 anos, a gente agora mora aqui na Alemanha, ficamos 10 anos como missionários pela mesma missão do pastor Pablo, da VDM, no Brasil, e retornamos para a Alemanha há 2 anos. Temos 3 filhos juntos, o Josua, Lucas e a Ana Júlia, que tem 12, 10 e 7 anos. Somos membros da igreja aqui em Frankfurt, igreja enviadora do pastor Pablo, e graças a Deus eu tenho a possibilidade hoje de compartilhar uma palavra com os amados irmãos sobre um assunto que realmente toca muito meu coração. Faz anos eu sou assistente social, que eu trabalho com pessoas, com famílias desestruturadas, cheio de problemas e dificuldades, e tem alguns princípios básicos da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Creio que não é novidade para a maioria, mas é bom da gente se lembrar daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. E gostaria de ler aqui em Efésios capítulo 5, alguns versículos com os amados. Vamos começar pelo versículo 21. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Gostaria de orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de olharmos para a sua palavra, de ouvir a sua voz. Ó Deus, fala ao nosso coração através da sua palavra para que possamos compreender qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Fala para que possamos te servir, te glorificar, para que possamos honrar o teu nome. Abençoe a igreja, ó Deus. Abençoe os irmãos, as famílias, que possam crescer na fé e cada dia possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim agradeço, peço a tua bênção, que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos. Em teu santo nome. Amém. Se nós olharmos para a criação, nós compreendemos que tudo há um plano. Pensa numa árvore, uma árvore gigante em Mato Grosso,
perto lá do Pantanal, a gente já tem umas árvores bem grandes, mas se você for olhar, é uma semente tão pequenininha. E aquela semente, ela tem todas as informações dentro dela. É aquela árvore gigante, dentro de uma semente, todas as informações para que ela possa crescer. Se a gente pensa na vida do ser humano mesmo, que mistério é esse? Um sêmen tão pequenininho, um óvulo minúsculo, os dois se juntando de uma forma que a ciência, na verdade, até hoje não consegue explicar. E dali tem toda a informação de um ser humano. O nosso cérebro é como uma galáxia. Nós somos realmente seres incríveis que Deus criou. E tudo tem um plano. O milagre que acontece, todas as informações antes já existem, porque Deus as deu. E assim tudo há um princípio de Deus. E na família não é diferente. Há princípios bíblicos, tem uma instrução de Deus na sua palavra que nos ajude para que possamos realmente construir, viver famílias que agradam a Deus, famílias que honram a Deus, famílias que glorificam o nome de Deus, que sejam fortes, mesmo nesses tempos difíceis. Seja corona, seja qualquer outro problema que a gente possa passar, uma família fundada, firmada nos princípios de Deus, é uma família que vai sobreviver, que vai ser fortalecido de qualquer tragédia, de qualquer problema. Então precisamos olhar para esse plano de Deus. Se agora a gente imagina uma construção de uma casa, há vários tipos de casas diferentes, de tamanho, de forma, mas há alguns princípios que são iguais em todas essas construções. Toda casa que você vai ver, ela vai ter uma base, um fundamento. Ela vai ter colunas, ela vai ter um telhado, um teto. E nós vamos então pensar nessa construção da família. Então vamos ver 3 princípios básicos, simples dessa construção da igreja, da família de Deus. Como Ele imagina ela. Em primeiro lugar, vamos pensar na base, no fundamento. Como é a base de uma família? A base da família, a Bíblia nos informa, a Bíblia nos faz entender que a base da família é um casamento entre um homem e uma mulher que é inseparável. Um casamento inseparável entre um homem e uma mulher é a base, é o fundamento de uma família conforme a vontade de Deus. Para que possamos compreender esse princípio, desse fundamento, precisamos começar lá no início. Como já falei, Deus tem um plano para tudo, Deus tem uma estrutura que Ele quer que a gente tenha para que seja família conforme a sua vontade. Lá em Gênesis 3, quando a gente lê a respeito do homem e da sua mulher, nós podemos entender como Deus realmente imaginou isso. Em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como ele se chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então aqui temos princípios muito importantes para nós compreendermos a respeito do casamento. Deus, então, Ele aqui no 6º dia, Ele criou o homem, Adão. Quando Ele o criou, Ele o pôs no jardim do Éden e deu uma tarefa para ele. E disse para ele:
dá nome aos animais. Interessante que antes do Senhor dar essa tarefa, nós lemos aqui no verso 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Deus é um Deus onisciente. Ele não fica passando o tempo como nós aprendendo. Deus já sabe tudo, isso faz parte do seu ser. Então aqui não é uma revelação que Deus teve, que ele criou Adão e depois ele percebeu que não era bom ele estar só. Não, Deus já sabia desde o início. Mas nós vamos ver essa revelação, ela na verdade é para nós, ela é para Adão, ela é para mim, para você. Não é bom que o homem esteja só. Deus não nos fez para apenas nos relacionarmos com Ele, mas para que nós nos relacionarmos uns com os outros e que há uma base ali, que é o casamento. Não há nenhum relacionamento mais profundo, mais intenso do que o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então Deus agora nos deixa essa informação, creio eu, para nos mostrar um processo que Adão passou para que ele estivesse pronto para receber a sua mulher. Ele então deu uma tarefa para ele, dar nome aos animais. E Adão estava só, ele começou e estava lá vaca, boi, galinha, galo, estava dando os nomes para os animais, e quando chegava e passava, ele começou aparentemente a sentir que ele estava sozinho. Ele estava só. Não se achava uma ajudadora idônea. Então Deus faz cair um sono. Agora Adão está dormindo. Interessante que Deus, na criação, tudo, ele falava, haja luz e havia luz. Com o ser humano era diferente, ele usou as suas mãos, pegou da pó da terra e fez Adão. Agora ele pega da costela e forma a Eva. E Adão dormiu, essa cirurgia que Deus estava fazendo. Quando Adão acorda, ele fala, esta é agora ossos dos meus ossos. Que saudade parece! Quanta eternidade Adão estava sozinho. Meus amados, estamos ainda no sexto dia, porque a Bíblia fala que no sexto dia Deus criou o homem, homem e mulher as criou. E naquele dia, tudo isso acontecendo, Adão grita, agora, finalmente, não estou mais sozinho. Ele recebeu a sua mulher e os dois estavam juntos. E temos mais uma revelação aqui agora, que é muito importante, porque ele fala, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Adão não tinha sogro, não tinha sogra, não tinha pai, não tinha mãe. Ele foi o primeiro homem. Mas essa revelação aqui é importante porque ela é da base do casamento. Uma nova família se cria quando um homem e uma mulher se casam. Os dois agora, 1 mais 1 é igual a 1. Os dois formam uma nova família, uma nova base. E é um relacionamento tão profundo que a Bíblia fala que eles serão uma só carne. Interessante que essa relação entre os dois naquele jardim era tão forte que eles estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Não tinha pecado, não tinha problema, não tinha nada entre os dois. Um relacionamento perfeito entre um homem e sua mulher. E esse relacionamento Deus imaginou e planejou para ser um relacionamento sem separação. E o Senhor Jesus ali em Marcos 10, temos uns versículos importantes a respeito. Marcos 10, vamos ler ali a partir do verso 5. Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, é um relacionamento que Deus imaginou, uma aliança que não há como separar a não ser pela morte. E lá em Efésios nós lemos, na verdade, que
é um grande mistério e Paulo entende que isto é uma ilustração, isso é uma realidade que representa a relação entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Então, o casamento não é para ser separado, é um casamento para permanecer. É um casamento que é inseparável a não ser pela morte. Então, se nós pensarmos essa casa da família, nós vamos ter um telhado para que não chova, para que fique gostoso lá dentro. Temos o alicerce, né? As paredes, temos as colunas para que haja uma estrutura firme e nós temos a base de tudo. E essa aí é o casamento. Então, um casamento inseparável entre um homem e uma mulher, que Deus fez de uma forma perfeita. Ele fala do cordão de 3 dobras, que não quebra tão depressa. Então, esse cordão de 3 dobras é o homem, a sua mulher e o Senhor Jesus. Quando nós compreendemos o nosso casamento desta maneira, que é um triângulo, porque o Senhor tem que estar no meio, envolvido em tudo, aí sim nós temos um casamento que pode durar até a morte o separe. Aí podemos ter um casamento que realmente seja um casamento feliz, que seja um casamento que chama a atenção das pessoas. E eles gostariam de saber qual que é o segredo, e o segredo é o próprio Senhor Jesus. O segredo do casamento é o Senhor. Então, meus amados, deixe o Senhor Jesus reinar no seu casamento, para que o homem realmente seja um homem conforme a vontade de Deus e a mulher uma mulher conforme a vontade de Deus. E ali a gente vai, então, para as paredes, as colunas que seguram a casa, que é o segundo princípio básico da família conforme a vontade de Deus. Essa estrutura significa uma estrutura clara do casamento, com papéis diferenciados e também Deus já dando trabalhos específicos para cada um. Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Nós lemos em Efésios sobre sujeitai-vos uns aos outros. E esse princípio ali, ele é muito importante. Precisamos prestar bastante atenção naquilo que o Senhor imaginou para a família. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso é princípio. Sempre considerando o outro superior a mim. Se isso é minha base, meus amados, de tudo que nós vamos falar agora, nós não estamos entrando no machismo, nós não estamos entrando no feminismo, nós temos um princípio bíblico claríssimo para nós. Eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. Eu já tenho o Senhor Jesus. Então eu tenho tudo. Eu tenho vida eterna, eu tenho salvação, eu tenho perdão dos meus pecados. Eu não sou mais importante, os outros são. Se isto é como eu enxergo as pessoas, a minha esposa, meus filhos, as pessoas ao meu redor, então eu estou dentro daquilo que a Bíblia quer de mim. Mas para o casamento, além disso, nós temos aqui uma estrutura clara. E ela tem a ver com responsabilidade. Deus disse que Ele fez o homem conforme a sua semelhança. E criou os homem e mulher. Os dois juntos representam a semelhança de Deus. Então não há como dizer a mulher vale mais do que o homem. Não há como dizer que o homem vale mais do que a mulher. Não. São iguais perante Deus. Pecadores que na verdade merecem ir para o inferno para passar a eternidade longe de Deus. Mas pela graça somos salvos. Então não há diferença entre homem e mulher, adulto, criança. Somos todos iguais perante Deus. Então nós não vamos pensar nessa questão que hoje em dia é tão forte de machismo e tudo feminismo e as pessoas se levantando um contra o outro. Não, esquece isso. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito do relacionamento. Então ele começa e diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E disse para o homem que ele é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja.
Então já podemos compreender isso aqui facilmente. Isso aí tem a ver com responsabilidade e não quem vale mais, quem vale menos. É da forma como Deus imaginou o casamento. Lá no início a gente leu que Deus fez o homem e não se achou uma ajudadora idônea para ele. Interessante, em hebraico está escrito uma ezer neged. Ezer, aquela ajudadora, e neged, idônea. Ezer, a gente conhece essa palavra da Bíblia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse Ezer, esse ajuda, na verdade, sempre quando você vai encontrar na Bíblia, está ligado a Deus. Mas agora aqui está ligado à mulher. Então nós podemos entender que essa ajudadora, sujeita ao seu marido, não é uma desqualificação, longe disso. É uma honra muito grande que Deus dá para a mulher. Neged, idônea, feita para ele, daquilo que o homem precisa para ser ajudado. Então nós precisamos entender que a mulher ela tem um papel fundamental, um papel lindo, um papel maravilhoso de ser ajudadora idônea, ezer neged, para o seu esposo. Adão enxergou nisso nela, ficou maravilhado, ficou apaixonado, ficou cheio de carinho e amor por ela. E é desta forma, nós homens precisamos enxergar as nossas mulheres como um vaso mais frágil, como ajudadora que é feita para nós. Então precisamos entender que isso é algo maravilhoso. E a mulher pode aceitar esse papel de uma forma também de se sentir honrada por Deus. O papel é de ajudar o homem. E a mulher deve fazer isso se reverenciando, respeitando o homem. O homem, a nossa linguagem de amor é o respeito. Quanto mais você vai mostrando respeito pelo que o seu esposo é, incondicionalmente, se ele faz tudo certo ou errado, mas mostrando um respeito por ele, ele vai crescer no amor pela mulher. E o homem, ele tem então o papel de ser cabeça do lar. Isso é responsabilidade. Deus não vai chegar na sua casa, bater a porta e perguntar para a sua mulher o que está acontecendo na família. Se vocês estão tendo uma vida diante de Deus. Não, a responsabilidade é do homem. Ele, cabeça da mulher, tem a ver de responsabilidade. O Senhor Jesus, ele decidiu. Quando Deus criou o mundo, ele fala, façamos o homem. Ali o façamos é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo junto, e o Filho, o Senhor Jesus, já aceitando. Sim, Pai, vamos fazer o homem. Sei que vai pecar. Sei que vai custar minha vida terrivelmente lá na cruz. Eu vou estar longe do Senhor, carregando o pecado de todo mundo, que foi um preço altíssimo. Mas foi uma decisão de tomar responsabilidade pelo homem, pelo ser humano. E nós, homens, precisamos compreender isso, esse papel ali de responsabilidade, de estar diante de Deus como um sacerdote do lar, de cuidar, de criar os filhos, de cuidar da vida espiritual, de realmente ter um lar que agrada a Deus. A responsabilidade é nossa. E isso ali é um papel pesado. Por isso precisamos do respeito das mulheres. E ali, além desse papel, Deus então dá uma ordem. A ordem é o que? Amar a sua mulher. E não de qualquer jeito. Amar ela como o Senhor Jesus amou a igreja. E o Senhor Jesus amou a igreja dando a sua própria vida por ela. Então nós homens precisamos deixar o nosso ego de lado, tomar responsabilidade e amar as nossas mulheres como o Senhor Jesus amou a igreja, dando a própria vida por ela. É isso que nós temos que entender. E a mulher, ela antes de ser uma rainha, era uma princesa. Então esse amor tem que ser algo que ela sente. Um amor que ela possa sentir da nossa parte. Procura, meu amado, compreender como você pode mostrar para sua esposa que você a ama. E ela vai te fazer muito feliz. Esse amar, creio eu, é um amar agape, é um amor filho e é um amor eros. São os três lados do amor que o grego nos dá de compreender o amor de se dar, o amor de amizade e o amor também físico. Isso é algo maravilhoso que Deus nos deu, um presente incrível, mas precisamos amar.
E além do casamento com estrutura clara e com papéis claros, temos os filhos. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais. Algo que hoje, infelizmente, a gente muitas vezes não enxerga mais. Mas os pais precisam criar os filhos na administração do Senhor para que eles tenham respeito pelos seus pais. Eles precisam respeitar, porque isso aqui não é um assunto qualquer. E você que é filho, escuta bem. Isso não termina quando você tem 15, 20 anos, não. Para o resto da vida você tem que realmente honrar seus pais, honrar eles, porque isso vai prolongar a sua vida, diz a Bíblia aqui. Então, enquanto está debaixo do poder dos seus pais em casa, respeite e honra. E quando sair, continua honrando. Você agora tem um próprio novo lar? Sim, mas a honra para os seus pais precisa continuar. E os filhos precisam, então, seguir essa ordem natural que Deus imaginou. E, por último, vamos olhar, então, nessa questão do telhado. Gostaria de ler aqui com vocês, em Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comerás e te fartarás. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, nós, pais, precisamos ganhar os nossos filhos para o Senhor Jesus. Nós, pais, precisamos trabalhar essa vida espiritual no nosso lar. Precisamos falar do Senhor, precisamos ter uma convivência verdadeira. Religiosidade não nos ajuda ali, tá? Mas precisamos ter uma vida real com Deus e isso compartilhando com os nossos filhos, introduzindo esse assunto da fé toda hora. Sempre podemos dar uma ligação e viver realmente com Deus. E isto é algo importante, ganhar os nossos filhos. Em Lucas 12:34 diz, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então o que eu quero que a gente preste bastante atenção nesse aspecto ali é o seguinte, nós pais precisamos ganhar os corações dos nossos filhos. Se nós ganharmos o coração dos nossos filhos, eles vão nos seguir. Se nós temos o coração dos nossos filhos, eles vão nos respeitar. Vamos ter dificuldades normais, mas nós vamos ter os nossos filhos junto conosco. Nós vamos realmente ter flechas que vão voar longe. E eu quero mostrar, através da vida do Senhor Jesus, como isso é importante. Em Filipenses 2:8 diz que Jesus era obediente até a morte na cruz. Não há uma obediência maior para seu Pai. Morrer, dar a sua própria vida. Ele foi obediente. Mas por quê? Por que ele foi tão fiel? Porque o Senhor Jesus seguiu o Pai até morrer na cruz. Em João capítulo 5, a partir do verso 19, nós lemos o seguinte. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Versículo 20 começa, por quê? Então, por quê?
Por que o filho faz tudo que o pai quer que ele faça? Qual que é o motivo do filho fazer? A gente pode imaginar porque o filho ama seu pai, porque o filho sabe que o pai está certo, porque o filho confia no seu pai. Mas é interessante, sabe o que a Bíblia fala aqui para nós, verso 20? Porque o pai ama o filho e mostra em tudo que faz. Porque o pai ama o filho. Por que o Senhor Jesus fez tudo que o pai dele quis? Porque ele tinha certeza de uma coisa: meu pai me ama. Pode acontecer o que for, eu tenho certeza que o pai me ama. E essa certeza de que o pai o amava, o fez obedecer. Então, meus amados, precisamos amar os nossos filhos e eles precisam ter certeza que nós o amamos. Quando você pergunta para os teus filhos hoje, eles vão te dizer isso: meu pai me ama. Independente de tudo, eu tenho certeza absurda que meus pais me amam. Me amam. Antes aqui, João 3:35, o Senhor Jesus aqui declara: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E em Marcos 1:11 nós temos um outro relato interessante a respeito disso. Desculpa. Ali em Marcos 1:11 disse assim: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O pai declarou para o filho que o amava, mostrava. O Senhor Jesus conhecia seu pai verdadeiramente. Então ele não tinha dúvida: meu pai me ama. Então isso ali, meus amados, é algo que precisamos nos perguntar. Os nossos pais, nós como pais, amamos os nossos filhos e eles nos amam. Eles compreendem esse amor. Muitas vezes, raiva, falta de paciência está no nosso relacionamento. Temos que orar para Deus nos curar disso. Que possamos realmente instruir os nossos filhos. Que possamos compreender que estamos criando eles para Deus. Precisamos ter esse amor. Porque o plano de Deus para isso é esse. O plano de Deus é que nós tenhamos os corações dos nossos filhos ganhos. Eu quero encerrar essa parte ali com o final do Antigo Testamento. Quando você lê quando você lê Malaquias, quero ler com os amados aqui os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. Os últimos 2 versículos escritos aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E agora vem, presta bastante atenção. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha como encerra o Antigo Testamento. Qual que é o assunto aqui? O assunto da família. Deus mandará o profeta para ele converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que haja família, para que Deus não venha destruir e ferir a terra. Meus amados, podemos compreender o quanto isso é importante. Deus quer que nós nos amamos de todo o coração e que nós tenhamos os corações dos nossos filhos. Então, se a gente pensa no plano de Deus para a família, nós vemos uma construção. A base é um casamento inseparável entre um homem e uma mulher. Os alicerces, as paredes são uma construção que então, para encerrar, nós podemos ver aqui essa construção da família. Nós temos a base, o fundamento, que é um casamento inseparável entre um homem e uma mulher. Nós temos os alicerces, as paredes, que é uma estrutura clara, com papéis claros dentro da família.
Nós temos um telhado, e esse telhado é que nós nos amamos e tenhamos os corações uns dos outros. Que nós temos certeza disso. Essa mensagem, meus amados, desejo que ela se represente na sua vida. Que nós podemos compreender que isso é família. E igreja é família. Que possamos viver esses conceitos aonde nós estivermos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por esta mensagem, da sua palavra, que ela possa penetrar o nosso coração, nossa mente, para que possamos ter casamentos saudáveis, conforme sua vontade, para que possamos exercer os nossos papéis e viver a ordem do Senhor, e que possamos amar uns aos outros, e que os nossos filhos, ó Pai, possam realmente ser como flechas que alcançam outras vidas. Nos dá os corações dos nossos filhos. Onde precisarmos do perdão, nos ajude, nos abençoa. Eis o que eu peço em Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados, que Deus os abençoe ricamente. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado novamente pela palavra. Louvamos a Deus que Ele tem para nós bênçãos na família, sem medida. E o louvamos pelo fortalecimento da sua palavra edificadora. Vamos pedir a bênção do Senhor ainda no final. Senhor nosso Deus, novamente agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos pelas famílias. Pai, tu és o Pai das famílias, que denomina nome para cada família. E obrigado que podemos servir a Ti. Encomendamos especialmente nossas famílias a Ti, também a família da fé. E pedimos as Tuas bênçãos agora para cada um. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém. Boa semana a todos.